E se Jesus voltar hoje na hora do culto, e você estiver olhando a Copa do Mundo e não estiver no culto, quem é que sobe? É, amigo, haja comunhão. Assiste o nosso vídeo aí. Vou pro culto, vou ver a Copa. É a dúvida que me surgiu. Eu tive uma ideia, o culto vai ser antes, pra orar pelo nosso Brasil. Enquanto tem uns que estão preocupados com Haaland, tem um povo que rala o joelho, intercede por nosso país. Vou louvar com cavaco e viola, tanta e pandeiro, Deus é gaúcho e brasileiro. E na sua presença eu me sinto feliz. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gurizada? E aí, resto do Brasil? E aí, o culto vai ser antes ou o culto vai ser depois? Eu vi pastores que colocaram no Facebook, nas redes sociais, nas páginas aí, alguns que anteciparam o culto de hoje para ontem. Será que foi por causa da minha música? Acho que foi, hein? Não sei se foi, mas fizeram. Outros mantiveram o culto no horário rígido, outros baixaram hoje mesmo o culto para outro horário, outros de fato não tem culto naquele horário, né? E aí? Bom, o meu culto ele começou em 2006, porque o culto ele não é antes e o culto não é depois. Capítulo 6, versículo 13, né? É todo o capítulo, mas eu vou falar só do versículo 13 de Levítico, vai dizer assim, ó: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando Moisés recebe as leis e a lei do culto, a lei do altar, a lei do sacrifício, era o culto, né? Deus manda fazer um altar e no lado esquerdo do altar um holocausto para colocar fogo. E o fogo tinha que ser renovado todas as manhãs. E o fogo tinha que arder constantemente sobre o altar e não se apagar no lado esquerdo do altar. Capítulo 4 de João, o Evangelho segundo João, Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó. Pede água para beber, começa a conversar e ela diz: olha, tu és judeu, sou samaritana, judeus não conversam com samaritanos. Reconheceu Jesus pelas vestes, pela roupa. Por quê? Porque Salomão havia construído o templo de Jerusalém e Deus ele desceu no templo, encheu o templo da sua glória e começaram a fazer culto no templo. E alguns não foram mais para o Monte Gerizim, conforme Moisés havia recebido de Deus, né? E aí, para reconhecer ele de longe, nem se cumprimentar por causa de liturgia de culto, mudaram as vestes. Então, o judeu olhava para o samaritano olhava para o judeu, já sabiam que eram de Reino do Norte e Reino do Sul. Um não falava com o outro. E aí, quando ela olhou para Jesus, disse: ó, judeus não conversam com os samaritanos. Ela disse: se tu soubesse quem sou eu, tu me pedia água e eu te daria. E aí começa a desenrolar aquela conversa ali no poço de Jacó. Tem água para tirar, quem tira uma vez, outra vez tem que tirar. Quem lembra? Jesus Cristo é a fonte de água viva. Quem bebe dessa água nunca mais sede terá. E aquela conversa foi desenrolando. E aí Jesus disse para ela: chama o teu marido e vem cá. Ela diz: não, eu não tenho marido. Dissesses bem, não tens marido. Tivesse 5 que tu tem não é teu. Revelação. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Todo o pastor, o líder todo, 100%, ele é obrigado a ter o dom de revelação. Você não pode liderar a igreja, não pode pastorear se você não tem o dom de revelação. Aliás, o pastor tem que ter todos os dons do Espírito Santo, né? Você não está fazendo o que aí? E você que está numa igreja que o pastor não tem revelação, está fazendo o que aí? Como é que entra na chuva e não se molha? Me explica isso. Eu saio lá na chuva e não me molho. Só se eu estiver protegido, com guarda-chuva, com capa de chuva.
Como é que tu recebe o Espírito Santo e não recebe os dons? Não tem como, é impossível. O Espírito Santo ele vem para dar os dons. Como é que tu vai pastorear a igreja? Como é que tu vai liderar a igreja sem revelação? Ah, mas a maior revelação é a palavra. Uhum. É. O meu maior irmão é o Everaldo, tem 1,84 m, acho, meu irmão. Mais ou menos isso. Mas eu tenho outro irmão, Marcelo, que tem 1,70 m e pouco. Ou 70 e tantos, não sei. Mas não tem 80. Tem as minhas irmãs. O maior não é o único. É só o maior. A maior revelação é a palavra, quer dizer o seguinte: que nenhuma revelação pode transpor a palavra, pode mudar a palavra. Ó, Deus me revelou aqui que a partir de agora não precisa mais batizar na água, não precisa mais Santa Ceia, é isso que não pode. Não entendam as coisas mal. Sai fora desses caras aí que não tem contato nenhum com Deus, ficam inventando artifício aí dentro do culto, pega na mão de não sei quem, fala para 3 pessoas uma frase de impacto. Para com essa bobagem aí, isso é bobagem. Tem que ter o dom da revelação para ter o Espírito Santo, o discernimento. Ou Jesus está errado? Jesus entregou a revelação para ela. Não, tu não é casada, tu mora junto com alguém que não é teu. Casado não é isso. Quem bebe da água começa a confessar. Quem bebe da água começa a viver a verdade, né? Ela está demonstrando que ela bebeu da água. Bebeu do Espírito, que é a água da vida, né? E ela disse: eu vejo que tu é profeta. Então agora vai me tirar a dúvida que eu sempre tive a minha vida inteira. Onde é o lugar ideal do culto? No Monte Gerizim? No Templo de Jerusalém? Onde eu congrego? Qual é a melhor igreja? E Jesus vai dizer para ela: nem lá nem cá, nem no monte, nem no templo. É no lado esquerdo do altar, onde a chama deve arder continuamente e não se apagar. Lembra que eu falei de Levítico 6,13? Era no lado esquerdo do altar que o fogo era constantemente renovado para a chama arder constantemente e não se apagar. Novo Testamento, Tempo da Graça, Evangelho de Jesus, o próprio Jesus vai dizer que o culto é no lado esquerdo do altar, é no coração, em espírito e em verdade. Então não é o lugar, não é o horário. Quando tu aceita Jesus e começa a viver com ele, teu culto começou ali. Só vai acabar quando tu morrer ou quando Jesus voltar. Então o culto não é nem antes nem depois, o culto é constantemente. A chama arde continuamente sobre o altar, que sou eu. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o altar. E não se apagará, não pode se apagar a chama. Então o que é que eu faço? Bom, se tu fez o culto de ontem, de hoje ontem, não muda nada, em nada. Se tu mudou o horário do culto para mais cedo, não muda nada, em nada, só te aconselho a não fazer depois, né? Porque ninguém vai ir. Eu pastorei durante 8 anos no Sul, eu parei de contar em 6 mil. Em 6 mil eu parei a contagem de simpatizantes dos nossos cultos. Simpatizante é aquele que vai ao culto, mas não é membro, não é cristão, não se converteu ainda. Está lá simpatizando, está lá ouvindo da palavra para um dia tomar a decisão. Simpatizante não vai no culto hoje. Esse que é o alvo de receber a palavra. Vai ver quando Jesus manda ali na multiplicação dos pães, ó, distribui primeiro para a multidão, o pão e o peixe. Primeiro para a multidão, primeiro é o simpatizante, depois que é o obreiro, o membro. O membro talvez hoje vai dizer, não estou escalado para nada, também não vou ir. O simpatizante não vai ir, que é o alvo de pregar a palavra. Então tem que ter um pouco de coerência, tem que ter um pouco de bom senso também, né? Eu sempre fui de igrejas que não assistiam futebol, muito menos jogavam futebol, né? Eu, na minha casa, fazem já 20 anos que não tem televisão, tem o computador e tem o celular. Nem tem TV. Tudo que eu assisto é na internet. Porque antigamente, lá no começo, nos primórdios, não podia o cristão ter rádio. Porque não tinha nada no rádio para o cristão. Aí começaram os programas de rádio. Bom, agora o crente pode ter o rádio porque agora tem programa evangélico no rádio.
Aí depois não podia ter TV, que a TV, aquela antena era a marca da besta, né? Aquela misericórdia. Meu Deus do céu. Aquela era o chifre do coisa ruim, né? É muita falta de conhecimento e de bom senso também, né? Só que hoje tem internet, tu pode a qualquer momento ver qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Na TV tinha ali horários com idade, tinha, tem ainda, né? Madrugada, ou coisa mais para adulto. Agora na internet é 24 horas, o que tu quiser tá aqui. Então quer dizer que agora nem a TV não tem mais sentido de não ter ou ter, mas eu não tenho, daqui a pouco posso ter. Até para usar a tela para assistir alguma outra coisa da internet. Não vai mudar em nada. O que muda é a doutrina da santidade. Essa não muda. Não mentir, não matar, não roubar, manter o corpo coberto ali para não cometer o pecado da sensualidade, da lascívia, é isso que não muda. Eu, por exemplo, vi várias vezes ao longo da vida pessoas que estavam brincando com uma bola ali e foram para a disciplina, no banco, tá no banco, não pode ter oportunidade porque estava jogando bola. Voz da tua cabeça, né? Onde na Bíblia tem uma. Tu vai achar um versículo aí para interpretar do teu jeito, da tua maneira, mas tem nada, nada, nada. Aí eu chego no Rio, ajudo uma igreja que de doutrina rígida, roupão, coque, não pode cabelo solto a mulher. Coque, roupão. E eu gosto em partes, né? Com moderação, né? Camisa de manga curta e uma de manga comprida por cima, não pode usar preto, não pode usar vermelho. E jogo futebol. Fui lá, joguei junto. Resumindo, regulamento interno. Varia de igreja para igreja, de denominação para denominação. O que não pode variar é a doutrina da salvação. Então, se teu culto vai ser antes, seu culto vai ser depois, não vai mudar em nada. Até porque se tu for só porque o pastor quer que tu vá, tu não foi. Porque o Jesus disse para a mulher samaritana, ó, espírito em verdade. Não está lá em espírito em verdade? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E vice-versa. Não vai mudar em nada. O horário do jogo, nada. Ah, mas o futebol é a nação brasileira, gente, na Copa do Mundo. É o nosso país. Nossa nação. Agora, se fosse teu time do coração, claro, só se fosse o Grêmio, né? Aí o Grêmio tem que parar tudo, tem que fazer um greve geral aí, se for o Grêmio. Agora, se fosse outros times aí, mais ou menos, aí tem que ir pro culto. Então não vai mudar em nada, gente. Agora, aqui no Rio de Janeiro, eu vejo pastores aí no carnaval fechando a igreja. Não vai fechar no carnaval, né, pastor? Ué, não fechou na Copa, não vai fechar no carnaval? São Bódromo é aqui, ó. Aqui atrás de casa, aqui, o Sapucaí tá aqui, ó. São Bódromo. Então, eu preciso de tudo, sai aqui, por tudo, vendo. Aí vai que num carnaval, um dia, alguém foi, chegou lá, se arrependeu. Aí quer correr pra igreja. Não tem igreja aberta, tá fechado no carnaval. Tá errado? Não tá nem certo nem errado. Cada um administra a sua denominação como quiser. Eu não posso ser ignorante e rígido de uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Tem pé nem cabeça. Então, vai mudar em nada. Se teu culto não está no teu coração, corpo presente lá não muda em nada, absolutamente nada. Vai ficar lá no culto olhando o placar, olhando a prorrogação, olhando os pênaltis. Não está no culto. Romanos 12, apresentados o vosso corpo em sacrifício vivo, puro, santo, que é o vosso culto racional. Tem que ter uma razão para estar ali, tem que estar ali raciocinando. Eu estou cultuando, não estou aqui por estar, não é o corpo presente. Então, nada muda nesse sentido, nesse aspecto, né? Pense nisso, reflita nisso. Eu gosto de fazer tu pensar. Tu que tem que pensar. Que jeito que tu vai agir? Quem pensa é tu. Não sou eu. Eu tive uma ideia, o culto vai ser antes. Pra orar pelo nosso Brasil. O culto é constante. Tu é o culto. Tu leva o culto lá e te une com os outros que levam seus cultos também para reunião. O membro tem que estar lá no corpo. Meu pai, por exemplo, amputou os dois pés. Foi para cadeira de roda na época. Os pés que ele amputou morreram, mas o corpo dele continuou vivendo durante muitos anos. O corpo está lá, mas o membro tem que estar ligado no corpo para poder ter vida. Né? Então tem que reunir, tem, mas o culto é tu.
em espírito e em verdade. Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil.